Olá, voltamos para a quarta e última entrevista, agora para conversarmos um pouco sobre a produção de conteúdos para disciplinas online. E aqui, para a entrevista, a gente convidou o professor Fabrício, que é o nosso gerente de produto da EAD Laureate, o professor Maurício, que é o nosso coordenador de mídias digitais da EAD Laureate. Uma vez que a gente vai falar de conteúdo, a gente já falou de metodologias, de tecnologias e dos papéis do professor e do tutor. É importante a gente agora explorar esse tema dos conteúdos instrucionais, o seu papel dentro das disciplinas, também se eles são suficientes para compor as disciplinas e como esse material instrucional potencializa a metodologia ativa, gerando uma aprendizagem significativa e colaborativa também. Então, um grande desafio é a produção desses materiais, né? E aí eu pergunto para o professor Fabrício, quais os desafios e estratégias para garantir a qualidade desses materiais instrucionais? Bom, professor, primeiramente, planejamento. Então, como quase em tudo, bom planejamento ele consegue prever uma série de problemas que a gente teria lá na frente. Então, assim, quanto mais for especificada a disciplina, né, os objetivos de aprendizagem, as referências, descrevendo que tipo de material será produzido e o que se espera nesses materiais, a gente consegue evitar problemas na frente, principalmente de alinhamento entre a expectativa do professor que vai usar aquele material e do professor que produziu o material. Então, um ponto que eu reforçaria seria planejamento. E um segundo aspecto importante é os controles de qualidade, porque a gente trabalha com um material que é intangível, então pode ter aquele mesmo problema do livro que tem uma capa bonita, mas o acabamento é bonito, mas nas entrelinhas é que você descobre os problemas de qualidade. Então, da mesma forma, com controles, a gente precisa estabelecer isso de uma maneira bem rígida e estruturada para poder avaliar a qualidade dos materiais que estão sendo produzidos e envolver os docentes internos para já sentir como é que esse material está sendo produzido, a fim de também evitar problemas futuros. Eles conseguem identificar pontos no processo de produção que a gente consegue, em tempo hábil, já corrigir e evitar que a gente refaça alguma coisa na frente. Hoje o enxoval que é produzido são 4 objetos para cada unidade de aprendizagem, que é o e-book, o game, quiz e vídeo. Né? Queria que você comentasse um pouco o papel, então, de cada um desses, e o Maurício também, né, das mídias digitais, falasse um pouco desse papel junto com o Maurício. Perfeito. Então, sobre o e-book, ele tem mais uma função de conversar com os materiais referenciais, com as referências bibliográficas. Ele, de certa forma, é uma forma resumida de uma leitura mais densa que o estudante vai encontrar na literatura referenciada, né? Que, no caso, a gente utiliza bibliotecas virtuais para conversar com o e-book. E o e-book esgota os conteúdos de uma disciplina? É possível esgotar no material, nos textos apresentados para os estudantes? Não, é impossível e ele não tem a proposta de esgotar. Muito bem. Ele justamente cobre de maneira geral, ele abre, ele provoca algumas reflexões e indica algumas leituras aprofundadas que o estudante terá que buscar lá na biblioteca virtual, por exemplo. Perfeito. Game, quiz e vídeo? Vídeo é mais no sentido de demonstrar algum ponto crítico daquele conteúdo, às vezes um conteúdo que é um pouco mais desafiador para o estudante. Então, o vídeo, ele com mais informação audiovisual, ele consegue apresentar isso de uma maneira mais explicativa. E o game é mais para o estudante praticar. Então, ele tem a oportunidade de pôr em prática aquilo que ele está entendendo. Então, é uma forma uma forma dele exercitar aquilo que ele está aprendendo ou consumindo, né, em termos de conteúdo no e-book, nas referências. Eu acho que mais do que isso também é quebrar um pouco a dinâmica. Então, ele vai utilizar o quiz, o game, e tudo isso vai diversificar a maneira dele aprender. Porque nós sabemos que o estudante ele é diferente. Então, tem estudante que pode gostar mais de ler, tem estudante que pode ter uma aptidão, uma ligação maior com games, com interatividade. E, assim, um não substitui o outro, muito pelo contrário. Um vai complementando o outro
E isso faz que o conteúdo como um todo fique muito mais atrativo, né? E a gente poderia afirmar que ele não tem uma ordem hierárquica para acessar esses materiais. Sim. São multimeios, o estudante pode começar com o vídeo, depois ler os textos do e-book, fazer o quiz e assim por diante, né? Ele pode embaralhar essa estratégia dele. É verdade, bom ponto. Inclusive, a gente não sabe como é que é o contexto de aprendizagem do estudante no momento em que ele está interagindo com o conteúdo. Então, essa ordem pode, inclusive, variar se ele estiver lendo um e-book no ônibus, ou se ele estiver em casa com Wi-Fi, ele vai acessar o vídeo. Então, muito também, depende bastante do contexto em que, o momento em que ele escolhe aprender. Por isso que a gente precisa de um acervo multimediático para poder atender todas essas situações. E lembrando que esses conteúdos que nós produzimos, eles atendem justamente a essa realidade. Ele pode ver no celular, ele pode ver no... São responsivos. Exatamente. Então, é justamente pensando nisso. Ele pode ver algo que se adapta justamente ao local que ele está. Ao recurso e ao local, Exatamente. o momento Perfeito. de aprendizagem, né? Como o Fabrício falou, ou o momento, até o tempo, né, que ele tem para fazer isso, ou no ônibus, ou em casa, na fila de espera, em alguma circunstância que ele tem algum tempo e queira acessar. Bem, a gente conversou anteriormente, nas entrevistas antecedentes, em relação ao papel da trilha de aprendizagem, né, porque o conteúdo só ali disposto vai gerar um hiperlink, e não um hipertexto. Tem um contexto que o professor... E aí está a plasticidade das disciplinas. Você tem recursos de prateleira, mas você tem um papel aí do professor na organização desse conteúdo. E aí o Fabrício comentou que os conteúdos não têm o propósito de esgotar todo o conteúdo. Eles alavancam as discussões, eles potencializam o aprendizado, eles criam as referências. E o professor teria a liberdade aí de construir materiais complementares, diferentes, né? E que podem ser produzidos por ele. Queria que você contasse um pouco desta estratégia, né, de complementos que o professor pode trazer também com multimeios para as disciplinas. Muito bacana. Isso é muito interessante pelo seguinte: o professor recebeu esse conteúdo e ele não fica totalmente preso a isso. O conteúdo ele é muito bom, mas ele pode ser complementado, ele pode ficar melhor ainda partindo da pessoa do professor, os conhecimentos, as experiências que o professor pode influenciar. E como que isso é feito? Isso é feito através de uma equipe interna que dá esse suporte para o professor, principalmente que, por exemplo, nós temos um professor que ele é totalmente acadêmico e ele não tem nenhuma ligação com a tecnologia. É aí que a nossa equipe entra. A gente disponibiliza para esse professor todos os recursos que vai ajudar ele a complementar esse conteúdo, e ele não vai ter que ficar preso só ao que foi construído pelo fornecedor. Perfeito, porque até, né, Fabrício, se você tem uma disciplina de comunicação e você tem a escola de direito, e essa disciplina também é ofertada em todos os outros cursos, mas para direito você poderia, nos materiais complementares, trazer multimeios convergentes às discussões de comunicação e da formação deste novo profissional na área do direito. Confere? Perfeito. E aí a pergunta que eu te faço, aproveitando, é como garantir essa experiência completa para o estudante, né? Completa e até convergente, significativa para ele. Tá, isso depende grande parte do professor, porque temos recursos de aprendizagem, né, materiais instrucionais combinados com tecnologia, mas quem pilota o avião é o professor. Então a gente precisa empoderar o professor com treinamento, há uma série de suportes que a gente precisa fornecer para o professor conseguir fazer garantir a entrega dessa experiência de aprendizagem completa. Então, assim, o papel do professor é fundamental para pilotar, né, conduzir toda a experiência de aprendizagem do estudante. Perfeito. E ainda perguntar para o Maurício sobre as principais aplicações, né, dos conteúdos produzidos internamente. É preciso produzir conteúdo internamente? A gente conversou até com a equipe de tecnologia, o Rafael e o Douglas apontaram algumas oportunidades tecnológicas que têm devolvido ao professor a experiência
de cátedra de autonomia para essa construção. Então, o Fabrício ressalta muito isso na fala, que o professor não é refém deste conteúdo que é predisposto. Ele é autor, coautor e tem um desdobramento dinâmico. Então, como você vê as aplicações dos conteúdos produzidos internamente, a necessidade, qual é o objetivo? Eu acho que a necessidade ela é real, por 3 pontos principais. Primeiro, autonomia. Segundo, flexibilidade. Isso deixa tudo mais flexível. E, principalmente, velocidade. Por quê? Porque imagina que nós precisamos de um conteúdo de um curso simples, um curso rápido, e esse curso precisa ser produzido e precisa chegar até o fornecedor, precisa todo um tempo. Demorado. Então, às vezes, para um curso rápido, para um evento, como nós tivemos a semana acadêmica, você não tem... Atividades de sensibilização, né? Perfeito. Então, você não precisa esperar tanto, passar por todo um trâmite. Então, você tem uma equipe ali que está pronta para, principalmente, entregar isso e manter a mesma qualidade. Isso é muito importante, que quando chegar no estudante, ele não vai ter essa sensação do que foi produzido pelo fornecedor ou pela equipe interna. Destacando até agora que nós estamos conversando, que pode até já ter sido citado, é a questão de uma ferramenta que possibilita que o professor crie uma videoaula. Já imaginou essa videoaula ser criada? Precisaria de um estúdio, de uma equipe de vídeo, tudo isso. Então você pula tudo isso e você não precisa nem sequer fazer uma edição. O próprio professor tem a possibilidade de fazer essa edição, que é um aplicativo desenvolvido pela Microsoft especialmente para professores, que é o Office Mix, que tem tido ótimos resultados. Os professores adoraram, porque é uma ferramenta de fácil utilização, e a partir disso ele faz a gravação, deixa a videoaula disponível para o estudante praticamente no mesmo dia. Quer dizer, é um plugin do PowerPoint. Exatamente. Que você instala e te dá autonomia para produzir vídeos, captura de tela, compartilhamento de... eu quero trabalhar uma tabela do Excel e fazer a gravação e explicar concomitante. Perfeito, você consegue fazer por aí. Perfeito. Então, quer dizer, o professor teria autonomia. E ele pode fazer uma edição simples, exportar isso, disponibilizar para o aluno, e você não necessita de uma grande equipe para trabalhar com isso. Perfeito. Tem um tipo de material que também nós produzimos que internamente e que não é voltado para o aluno, mas é voltado justamente para o professor. Então, justamente o bom uso, as metodologias ativas que nós aplicamos na nossa forma de educar, isso tudo, os manuais, os tutoriais, toda essa produção é interna e é voltada para o professor, e é extremamente relevante para justamente fornecer a produção, entregar a experiência de aprendizagem para o estudante no final. Perfeito. E Fabrício, em relação a você que acompanha e tem uma expertise aí singular na produção de conteúdos e materiais instrucionais, a gente está falando do professor criar, né? Então, ou o professor que é autor. Um professor, ele é preparado, né, no processo de construção científica, na metodologia, produz artigos científicos, ele é um bom autor automaticamente para materiais instrucionais? E que formação a gente precisa garantir para esses professores serem autores de conteúdos a serem dispostos, né, como material referencial, ou estes conteúdos complementares? O que tem que ser atentado nesse processo de formação? Interessante essa questão, porque não necessariamente um bom professor é um bom autor, até porque ele não passou pelo seu processo de formação uma escrita de um material instrucional, apesar de a prática com a escrita de pesquisa científica é uma outra linguagem. No material instrucional a gente tem uma linguagem mais dialógica, uma linguagem mais leve, um pouco mais informal do que a gente costuma ver em artigos científicos. Sim. Então é um tipo de escrita diferente. Então a gente precisa de fato capacitar o professor para convergir, né, dessas linguagens diferentes. Então, se ele é um bom professor porque ele consegue apresentar um conteúdo de uma maneira didática, utilizando recursos visuais, por exemplo, então o treinamento seria a gente
tentar captar isso e entender como ele conseguiria transferir essa dinâmica para um texto dialógico. Da mesma forma, um professor que ele é muito bem treinado em apresentar um conteúdo de uma maneira científica através de um paper, por exemplo, como ele iria traduzir essa linguagem para uma linguagem mais dialógica, que a gente geralmente é o que a gente formata, por exemplo, nos e-books. Uhum. Né? Esse é o tipo de linguagem um pouco mais leve, né, para o estudante. Então, seria esse o tipo de treinamento. É sempre pensar nessa interlocução, né, com este aprendiz, mas que não é um aprendiz passivo, é ativo e, portanto, tem que devolver para ele a capacidade dele pensar, elaborar, argumentar, se posicionar e construir o conhecimento colaborativamente. Né? Eu fico lembrando, a gente hoje fez um exercício nas entrevistas de lembrar a sala de aula presencial. O professor tem muita autonomia na sala de aula, né? Fechou a porta ali na sala, ele tem um planejamento, ele segue, ele tem uma orientação, mas ele tem uma autonomia, ele cria as estratégias. Lá no início da educação à distância surgiu uma preocupação de que o professor perdeu a autonomia de sala de aula, uma vez que ele recebe conteúdos prontos e tem que seguir o que está ali no protocolo. Na conversa de hoje aqui fica demonstrado que não, que esse material não é autossuficiente e é preciso a inteligência do professor para construir essa contextualização e direcionar o processo de aprendizagem conforme o perfil dos seus estudantes, construindo materiais complementares, construindo estratégias de aprendizagem colaborativa e significativa por aí afora. Perfeito? Perfeito. Muito bem, eu agradeço ao professor Fabrício, ao professor Maurício pela entrevista, por compartilharem o conhecimento. Ficamos por aqui, encerramos o nosso circuito de entrevistas. Espero que vocês tenham gostado e convido vocês a apreciarem o desdobramento das atividades deste curso. Até mais!